Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eliane Paixão. Aqui nesse canal eu coloquei como Eli Santana porque meu nome também é Santana. E aí eu já tenho um canal que eu posto as coisas assim relacionadas à religião, né? Ao evangelho e louvores também, que eu sou cantora. Mas eu decidi fazer esse canal aqui também para me incentivar, para eu ver a minha evolução, para eu sei lá, daqui a 10 anos, né, eu poder ver a minha trajetória. E é um pouco difícil a gente guardar isso na memória do celular, normalmente. E se eu puder, através desse canal também, inspirar mais alguém, porque eu sempre usei essa ferramenta, né, do YouTube para me inspirar, ver histórias de outras pessoas, e eu acredito também que a minha história pode ajudar mais alguém. Então, eu decidi, fazer esse canal em postar as minhas experiências com o emagrecimento, que é algo que me segue durante praticamente toda a minha vida. Eu nasci com aproximadamente 2,5 kg, um tamanho pequeno na realidade. Eu e meu irmão fomos crianças que nascemos na média ali das crianças que tinham nascido no mesmo dia, menores, as crianças menores. Mas eu acabei, né, durante a minha vida, recuperando isso aí. E ainda na fase da infância e adolescência, eu já era uma criança acima do peso médio ali, normal para as outras crianças. Eu lembro que um dia, eu não me lembro bem a idade, mas foi em torno de 8 para 9 anos, eu já tinha 36 quilos. E eu lembro que eu tinha uma professora que ela também sofria com questões relacionadas ao peso. E ela tinha o mesmo peso que eu. Eu com Eu acredito que era isso, 8 a 9 anos. E ela tinha, sei lá, 30 ou bem mais do que isso. E eu lembro desse dia que eu, mas minha mãe, estava indo em um posto de saúde. E isso ficou gravado na minha mente, porque a gente estava falando sobre o peso dessa tal professora, né? Que ela tinha essa situação. E naquele dia mesmo eu me pesei. E eu tinha aquele peso, exatamente o que minha professora tinha. E aí, daí pra frente, sempre foi assim. Eu fui uma criança sempre, apesar de ter uma boa densidade de massa muscular, porque a minha família, minha mãe, né, tem assim, a gente fala pelas coisas que a gente estuda, assim, aprende na internet mesmo, ouvindo os outros falarem, então eu sei que eu tenho um nível de testosterona maior do que as outras pessoas. Até porque eu tinha ovário policístico também e polimicrocísticos. A mesma coisa que minha mãe tinha, minha prima tem também. E tem tendência de crescer pelos, né? Eu tenho menos, graças a Deus, até porque depois que eu casei, eu acredito que os níveis dos meus hormônios melhoraram. Mas a minha mãe e essa minha prima tem muita tendência a crescer a barba. E pelos também em outros lugares são sempre mais do que outras mulheres. Normalmente as mulheres têm. E aí, também tem algo relacionado ao peso. E não só o peso relacionado a ser a pessoa gordinha, mas como massa muscular. Quem tem esses níveis de testosterona maior do que o normal para mulheres, tem também a massa muscular maior um pouco, maior facilidade de ganhar massa muscular. Tipo assim, entrando na academia, a pessoa tem uma evolução maior, dependendo também ali, né, do treino. E já quero pedir perdão a vocês, gente, porque às vezes meu olho fica assim, mas é porque eu tô olhando para o meio do celular. E a câmera é na lateral e às vezes eu esqueço e fico olhando para o meio para me olhar. Mas voltamos lá para o assunto. Então, a questão mesmo que me afetava o peso é porque as outras crianças eram diferentes. Eu sempre. Não eram as outras crianças que eram diferentes, né? Eu sempre era diferente das outras crianças, da mesma faixa etária. Colocavam crianças tudo da mesma faixa ali. E eu sobressaía, porque eu sempre era mais gordinha e também sempre mais evoluída em tudo. Até questão de feminina mesmo, assim. Eu sempre. Meu corpo modificou muito rápido. Eu me tornei moça aos 12 anos, mas meu corpo já era praticamente de uma mulher mesmo. Então, tinha aquela questão também já de tudo mais. E por eu ter esse peso a mais, eu tinha as coisas também, né, mais salientes. Tudo que uma mulher tem a mais ali, eu já tinha mais. Então, aquela questão de e tudo mais era
bem acentuada, que é uma coisa que marcou muito a minha vida. E eu tô falando isso pra vocês se situarem, né, porque é o primeiro vídeo desse canal. E eu vou estar falando aqui todo o meu processo, desde criança até agora. E agora eu estou em um novo processo de emagrecimento, mas a minha vida foi basicamente de efeito sanfona, né? Eu emagreci e engordei várias vezes. E essa questão agora que eu vou falar mesmo pra vocês, que eu vou iniciar agora, foi o meu primeiro processo de emagrecimento, que foi aos 15 anos. Eu lembro que, na realidade, eu emagreci também por causa da minha festa de 15 anos. Eu não queria aparecer nas fotos, bem gordinha ali. E eu disse: "Não, eu tenho que fazer alguma coisa para emagrecer". E aí foi quando meu pai entrou numa empresa que vendia shakes para emagrecer. E aí eu aproveitei, né, e quis fazer o teste ali. Lembrando que, voltando aqui um pouquinho, eu morava em uma cidade com 13 anos, a gente se mudou. Assim que eu fiz 14 anos, a gente se mudou para outra cidade, que é onde eu estou atualmente. Aí, aqui foi um pouquinho difícil a adaptação, porque eu fiquei afastada da minha família morava lá na outra cidade, então aqui eu não tinha muitos amigos assim, não tinha ninguém. Então, eu entrei assim num processo mesmo, sabe, daquela situação, que eu não quero falar aqui o nome, mas vocês já devem entender. E aí foi muito difícil essa fase, assim, de adaptação. Eu estava na fase da adolescência, eu queria minhas amizades, minhas primas, e foi complicado. E aí, quando eu entrei na escola aqui, que eu conheci muitas amigas, ali era o melhor lugar que eu estava naquele momento, e o lugar que eu amava estar na escola. Só que foi um lugar que muito ajudou, né? Ajudou essa questão aí de eu engordar mais. Então, eu ganhei muito peso. Por quê? Porque, como eu tinha muitos amigos, sempre que saiu da escola, a gente ia diretamente para uma lanchonete. E aí, eis a questão. Às vezes, meu pai me dava dinheiro, né, para comprar lanche, e eu mesmo já tinha, assim, meus trabalhinhos, e aí pegava esse dinheiro, praticamente era todo separado para isso, porque era o meu momento de alegria. Então, eu separava para isso, porque era o que eu queria ali. A gente sempre se programava. Tinha uma tia, né, que a gente chamava de tia do lanche, vendia lá na escola, na frente da escola, mas quando ela não ia, ou quando a gente queria mesmo fazer alguma coisa diferente, a gente sempre saía dali para uma lanchonete. Às vezes a gente andava uns 3 quilômetros para chegar na cidade, porque a aula terminava mais cedo pra gente, mas aí ia ter que ficar esperando todo mundo da escola terminar as suas aulas para o ônibus sair. Aí a gente dizia o quê? Não, não vou esperar todo mundo, né? Nós vamos andando. Era bom essa caminhada? Era ótimo, né? Mas a gente ia, caminhava até o centro, uma caminhada boa, só que para se reunir em uma lanchonete, em uma sorveteria, era sempre a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. E isso aí eu estava no ensino médio, quando eu vim para cá, foi exatamente quando eu entrei no ensino médio. E esse processo aí foi praticamente os 3 anos. Deu uma melhoradinha nesse processo que eu vou falar agora aí pra vocês, que foi aonde eu tive o meu emagrecimento. Pronto, final do primeiro ano, eu já tinha engordado praticamente uns 10 quilos ou mais, com essa situação toda assim, o ano todo assim. Aí, a gente até fazia algumas coisas mesmo lá na sala de aula, lá dentro da escola, de todo mundo levar um lanche diferente, da gente se juntar pra fazer um bolo, era sempre tudo envolvendo comida, e era o que eu mais gostava, o que eu mais queria. Antes, eu tinha essas questões, assim, também de alimentação, mas era menos, porque não tinha aquela equipe de gente, era mais eu mesmo, entendeu? No máximo com um amiguinho ou outro, mas eu nunca tinha, assim, uma equipe, né? Uma amizade, assim, com muita gente, e isso era que me trazia o ânimo. Mas eu lembro que antes também, nas escolas que eu tinha, o lanche que eu mais gostava de comer era um salgadinho que chamava gula. Enorme o pacote, eu comia todinho, todo. Poucas vezes eu não comia completo. Mas quando não era assim, quando saía da escola, comprava ou cachorro-quente ou um hambúrguer, sempre era alguma coisa. Mas era mais reduzido, até porque eu dependia de meu pai para me dar dinheiro do lanche, e meu pai, ele sempre queria mais que eu levasse o lanche de casa para a escola. Ele não gostava de me dar dinheiro para eu comprar lanche. E aí, sempre que eu conseguia um dinheirinho, era direcionado para o lanche. E aí, voltando aqui, teve esse ano, né, que foi o meu primeiro ano no ensino médio, aqui na outra cidade onde eu passei a morar. E aí, com essa fartura, todos os dias, lanche, lanche, lanche de manhã.
complicou minha vida. Complicou e eu ganhei muito peso. Eu não lembro exatamente o meu peso, mas eu sei que eu sempre tive uma média de peso. Nunca passei do meu peso máximo e nunca fui menos do que os pesos que eu lembro. Então, nessa época eu cheguei a mais ou menos 85 quilos. Mais ou menos isso aí. Não era nem o peso que eu tô hoje. Era menos um pouco, mas pra minha idade era muito. E para as meninas que estavam ali junto comigo, eu era muito diferente, assim, em questão de peso. Tinha outra amiga também que era fortinha, assim. Eu acho que era mais um pouquinho do que eu. Mas as outras meninas, no geral, era tudo mais magrinhas. Então, eu me sentia, né, diferente ali daquela turma e tal. E eu decidi. Meu pai passou a vender esse shake e eu falei pra ele, a gente fez um acerto lá, né, pra eu ser como se fosse a propaganda dele. Então eu ia fazer esse teste mesmo dedicado pra ser a propaganda do trabalho dele. E aí, pronto, peguei esse shake e comecei a tomar. Tomei direitinho. Na realidade, no final tem um segredinho que eu vou contar pra vocês. E realmente foi assim que terminou o ano que a gente entrou de férias, eu decidi fazer essa mudança. Quando voltou às aulas, todo mundo se assustou. Nossa, como você emagreceu? Nossa, o que foi que aconteceu? Nossa, o que foi que você fez? Eu tinha perdido aproximadamente 15 quilos. Ou mais, em um mês. E aí, quando eu voltei para a aula, eu já estava bem mais magra. E aí o pessoal tudo perguntando e eu me achando, né? Nossa, se eu já me achava. Aí eu passei a me achar mais, a autoestima subiu, nossa, meu Deus. E tava perto do meu aniversário de 15 anos, eu já tinha completado 15 anos quando eu voltei pra aula, né? Mas meu aniversário ia ser comemorado mais pra frente. Então, eu tava no corpo ideal que eu queria, que eu amava ali pra fazer o meu aniversário. Em torno de 70 quilos, como eu já falei, eu tenho muita massa muscular. Então, mesmo sendo fortinha, eu não tenho um corpo assim muito diferente, sabe? Não dá pra parecer tanto o peso que eu tenho. Como eu sempre fui, assim, tive muita massa muscular, 70 quilos, para muita gente, pode não ser um emagrecimento, um peso ideal, né? Mas para mim é um peso legal, porque eu tenho muita massa muscular. Então a divisão do meu corpo fica bem melhor. É um peso ótimo para mim. Eu já estive abaixo disso, mas eu sei que eu me gosto mais estando assim nessa faixa de 70 a 72. Então, eu tava nisso aí mais ou menos e tava maravilhosamente bem, sabe? Melhorou muito a minha mente e tudo mais. Então, passou esse ano, voltou os hábitos, né? Só que foi mais reduzidos. Eu tinha essa consciência de que eu tinha que manter. Também porque, gente, o segredinho que eu estava falando pra vocês que eu ia revelar. Não foi o shake. O que resolveu o meu problema não foi o shake. Foi que eu realmente decidi fazer o déficit calórico. Eu não sabia, né, que era esse termo que usava. Eu não sabia que era isso. Eu coloquei como se fosse o shake que tinha. Todo mundo perguntava, eu falava que foi o shake, mas hoje eu entendo que não foi. Porque eu fiz praticamente assim, jejum intermitente, boa parte do tempo. Então eu praticamente não comia nada. Na hora que eu ia comer, eu tomava shake, entendeu? Então, resumindo, o que me fez emagrecer os 15 quilos foi o déficit calórico causado pelo jejum intermitente, entendeu? Então, hoje eu tenho essa consciência. Voltei, eu ganhei peso novamente durante os próximos 5 anos a partir daí. Mas eu vou gravar outro vídeo falando pra vocês que eu também perdi muito mais do que a primeira vez. E vou contar pra vocês como foi o meu processo. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Assista os shorts que eu estou postando aí, os desafios. Tem o desafio da bike, que estou em torno de 20 dias de 100 de bike ergonométrica. E eu estou fazendo esse desafio. Espero que você acompanhe. Veja a minha evolução. Eu já perdi aí em torno de 1 quilo. E vou estar postando aqui para vocês toda a minha evolução. E buscando a minha melhor versão. Espero que você também esteja junto comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.